Olá! Bem-vindos a mais uma edição do Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu ou assistiu, sempre trazendo uma visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur, fundador da Product Arena, primeira escola de produto do Brasil. E eu sou a Ix, gerente de produto na Z1 e criador da newsletter O Que Eu Vi Por Aí. E no programa de hoje a gente vai falar sobre 4 assuntos. O primeiro é velocidade é tudo, como a Ramp se tornou o SaaS de maior crescimento de todos os tempos. Uma videoaula do CPO e CTO do Spotify sobre inteligência artificial e Generative AI. A entrevista do comissário da MLS e do Ed Kuhl da Apple sobre o momento da MLS e tudo mais. E uma história sobre sobrevivência a um layoff. Bora lá? Bora lá, mas antes vamos de jabazeira de leve, Arthur? Claro, né? Não pode faltar. Quinta-feira da semana que vem, dia 24 de agosto, tem Papo na Arena, no Cubo Itaú. O tema vai ser como funciona uma área de Product Ops. E quem vai estar lá com a gente vão ser o Dudu Magalhães, que é Head de Produto na RD Station, a Mayara Barros, que é Senior PM no Quinto Andar, e a Pri Chagas, que é Expert Consultant da Bain Company. Mais de 50% dos ingressos já foram vendidos, hein? O link vai estar na descrição para você comprar. Corre aí para não acabar. É isso. E finalmente estamos voltando a levar o curso de produto da Product Arena para fora do eixo Rio-São Paulo. Não que a gente não goste do Rio-São Paulo, né? Foi onde a maioria das edições já aconteceram. Mas sempre bom para levar a outros campos também, né? A edição 57 vai ser em BH, nos dias 26 e 27 de agosto. Então, sem ser nesse final de semana, no próximo. E a edição 58 vai ser em Porto Alegre, nos dias 16 e 17 de setembro. Fora isso, dá um confere lá no resto da agenda, porque tem curso de ProdOps presencial e online. Tem o Arena Sessions, que é um dia de workshops, networking. E tudo isso tá... O link tá na descrição com 10% de desconto. Agora sim. Vamos lá pra pauta? Bora lá! Para começar, a gente vai falar do episódio do podcast do Lenny com o Geoff Charles, que é o VP de produto da Ramp, que é o SaaS de maior crescimento na história. A galera adora fazer esses rankings, né? Total. E de verdade é um dos melhores papos sobre produto que eu já escutei nos últimos tempos. Além disso, tá ligado a um artigo que eu escrevi sobre ciclo de produto e poder de execução. Há um tempo atrás, o link vai estar também na descrição aí. E pô, o que eu achei mais interessante, mais uma vez, mais um conteúdo que é diferente de texto, né? É verdade. É um episódio de podcast. Eu acho muito impressionante que só na quarta edição a gente tá indicando o podcast do Lenny aqui, porque, tipo, pra mim hoje é o melhor conteúdo de produto, que tem o melhor criador de conteúdo de produto aí dos que eu acompanho, eu acho. E quando eu comecei a minha newsletter, eu acho que, sei lá, as 5 primeiras toda semana tinham um conteúdo do Lenny. Pois é. Cara, eu tô na lista dos primeiros 50 pessoas que assinou a newsletter dele quando ele começou a fazer isso lá atrás. Esse dia ele até mandou uma mensagem no grupo lá que tá aí quem participa, né, e tal. Mas realmente, cara, eu gosto muito dos conteúdos dele também. Pra quem não sabe, a gente tá falando aqui do Lenny Rachitsky, né, que tem um podcast do Lenny Newsletter, a branding dele é Lenny, né, mas a gente tá falando Lenny, é o Lenny Rachitsky aí. E, cara, o que eu achei mais legal desse episódio é que, bom, de cara, o VP da Ramp, eu vou chamar Dilf, né? Dilf, sei lá. De cara, ele não romantiza, né? Ele já fala, cara, velocidade é tudo no Ramp, é como a gente criou nosso processo de desenvolvimento de produto e etc. E aí ele fala sobre como que eles pautaram, né? Em quão rápido eles conseguiam executar as teses para ver qual que ia de fato fazer sentido seguir. E isso me lembra uma outra frase do Dave Giroux, que é foi CEO do Google para startups e etc. E que ele fala, um plano bem executado agora é melhor que um plano perfeito semana que vem. O cara da Ramp, ele fala muito sobre isso, do tipo, cara, realmente a estrutura já foi pensada isso desde o dia zero, a gente pensa no aspecto da velocidade, no processo de entrevista eles falam do tipo, cara, você tá assinando um acordo aqui com a gente, é um caos, às vezes vai ser caos, mas do tipo, cara, definitivamente a gente quer crescer isso de um jeito que essa é a nossa cultura. Se você tá afim, do tipo,
esse já sabe desde cara como que vai ser. E bom, no decorrer da parada ele fala bastante sobre, né, o que permite a velocidade ser top 1 lá, realmente, pô, os times terem objetivos muito claros, focar em uma coisa só de uma vez, blindar os times, blindar, então não é toda hora que fica mudando a rota e etc. E ele, pô, fala bastante também sobre a importância do líder nesse contexto, né, de estar sempre passando o contexto. Contexto, total. Ele fala E muito também disso. de estar sempre conseguindo direcionar a galera, né? E tá sempre reafirmando e relembrando os pontos importantes, né? Tem algo até que ele fala disso aí, né? Relembrando que o Lenny também cita que às vezes parece que o papel da liderança de produto é ser o repetidor profissional, né? De você estar sempre se repetindo e falando a mesma coisa ali pra grudar na cabeça da galera. E nesse processo de velocidade, de tomada de decisão, acho que é muito normal a gente ver lugares que, tipo, muito da lentidão vem de você precisar de aprovação em tudo, né? Você tem que falar com muitas pessoas. E ele fala, cara, se as pessoas estão alinhadas no objetivo, elas vão ter autonomia para tomar a decisão ali. Então você alinha muito no contexto e na direção e no dia a dia deixa seguir. Não tem que subir tudo para um VP, para um diretor fazer, porque isso naturalmente tira a velocidade, né? E mesmo assim ele fala que tem momentos que é necessário, tem momentos que ele criou ritos e momentos para estar lá e conseguir falar pra galera, tipo, ó, isso não e isso sim, vamos por esse lado e não por aquele. É saber que decisão que ele tem que ser envolvido ou não, né? Que tem que subir ou não. Exato, exato. E uma outra parada que ele fala bastante, eu gosto muito também disso no dia a dia, é o lance sobre que quando tá falando sobre prioridade, quando a gente tá falando sobre foco, e é muito importante também falar o que a gente não vai fazer, né? Porque às vezes é até melhor a gente falar o que a gente não vai fazer e trazer os trade-offs disso, claro, para ter as opções na mesa e etc., do que simplesmente falar, ó, isso aqui que a gente vai fazer e a galera não entendeu o resto, né? Total. Outra coisa que ele fala bastante também é dos Product Engineers, né? Sobre o aspecto de que eles não querem simplesmente devs ou pessoas designers ou etc. que focam somente na disciplina deles, né? Só de pegar e fazer, do tipo, dev codar, designer projetar as experiências e etc. Virou até assunto no LinkedIn essa semana. Não sei se você viu que, mais uma vez, tentaram matar a profissão de gerente de produto ali. E aí surgiu esse assunto do Product Engineer. Foi o matador da vez do PM. Não são dias fáceis. Mas, pô, eu gosto muito disso. Eu tenho duas coisas que eu passei alguns exemplos que eu passei na minha carreira. Em uma das empresas que eu trabalhei, quando eu entrei, o time era um aplicativo e o time do aplicativo não tinha acesso às métricas do quanto o share das vendas era via aplicativo e a gente tinha um crash free altíssimo e tal. Aí, a partir do momento que eu comecei a mostrar isso pra galera, isso aqui é o que representa de vendas, a gente corrigindo os bugs, as vendas começaram a aumentar e etc. A galera começou a toda hora querendo isso e toda hora falar, cara, a gente tem que corrigir esse bug aqui porque, estarem interessantes, né? E eu também já escutei uma frase que eu acho que vai muito de encontro a isso que ele fala, que é, um CTO falou assim pra mim, cara, eu não tô nem aí pro código. Eu quero que a gente resolva os problemas. E se nesse momento vai ser uma gambiarra, vai fazer sentido. Vamos embora, mas daqui a pouco pode ser que não, então eu vou precisar. Mas assim, qual que é o objetivo da empresa? Provavelmente não é corrigir um debt técnico agora, sabe? De novo, não que isso não seja importante, mas quando você tem essa mentalidade, né, as coisas evoluem de uma forma muito melhor. Bem no finalzinho do podcast ali, quase antes de entrar na Lightning Round, ele fala um pouco da diferença entre... Ele fala muito sobre como na Ramp eles têm um time de A+ Engineers, né? Então, um time A+, ali, um time estrelado, fala desse processo de contratação e tal. E aí ele começa a citar coisas de tipo... como que eu sei se eu tenho um time A+ ou um time que não é A+, né? E aí, ouçam lá, né, pra ver tudo que ele fala, mas tem muito desse empoderamento, de se importar em resolver problemas e coisas assim. Mas eu acho que um ponto bem legal do que ele traz de classificar o que é um time de engenharia A+, é você, né, pensar ali no seu dia a dia, tô com um time A+ ou não, e também entender, como eu, como PM, trabalho de forma diferente com um time que tem essas características versus um time que não tem essas características, né? Porque eu fiquei refletindo muito sobre isso, a forma de trabalhar no dia a dia
vai ser diferente. Não adianta você querer cobrar a postura de um time A+, se o time não chegou lá ainda, e não é que o time não possa chegar, mas às vezes ele não tá lá ainda, ele não chegou nesse ponto ainda, e da mesma forma, quando você tem um time desse, pô, como que você consegue tirar mais daquele time, né? Como vocês conseguem, tipo, de fato engatar a quinta, sexta marcha ali e pisar no acelerador mais ainda. Pois é. E acho que outras coisas que me marcaram bastante do que ele falou no papo foi o aspecto de como que eles conseguem deixar desde o momento zero, assim, as coisas muito... setar expectativas desde o dia zero, né? Ele repete isso muitas vezes, porque é isso, quanto mais alinhamento as pessoas têm, mais fácil fica para fazer as coisas. Ele também fala do lance de autonomia versus microgerenciamento, sobre, e mais uma vez ele repete o lance do papel do líder é dar contexto e poder direcionar a galera, e que, pô, eu acho isso faz todo sentido. Eu sempre busco isso assim nos meus times. Tipo, cara, tá sempre repetindo a mesma coisa. Uma das equipes de produto que eu ajudei a estruturar, a galera, tipo, tinha medo de fazer teste, assim. E aí, quando eu entrei, eu falei, galera, eu quero que a gente erre 500 vezes nesse quarto. Mas, tipo, bora errar e pra criar o pacing, né? Pra criar ali. A gente E até você, mudou. como líder, tava dando segurança psicológica pra galera, tipo, tá ok errar, tipo, eu tô aqui pra cobrir vocês nesse sentido e pra autorizar que vocês errem. Exato, exato. Então, isso é interessante. Outra coisa que ele fala da relação de produto versus atendimento, né? Uma frase que me marcou bastante, que ele falou, cada ticket no atendimento é uma falha de produto. Inclusive, na estrutura do Ramp, CX responde para produto também, né? Isso eu achei muito maneiro, e eu acho que faz total sentido, assim. Sim, sim. Na Tembice, cara, quando, tipo, há anos atrás a gente estava montando a estrutura lá, a área de atendimento respondia para a área de produto, assim, e ajudava bastante a gente na velocidade para corrigir o que era importante ter essa relação próxima, né? E até pra fazer trade-off, né? Você falou de trade-off, se responde pra mesma pessoa, pode ser aquele que num determinado trimestre, essa pessoa líder vira e fala, pô, cara, não tem como a gente resolver isso no produto nesse momento, faz sentido a gente aumentar a operação aqui pra resolver mais esses casos. Ao mesmo tempo que, pô, se a gente não resolver esse caso em produto nesse trimestre, a gente vai ter que crescer a operação de um nível que não faz sentido aqui pra empresa. Então facilita muito quando é a mesma pessoa tomando a decisão entre produto versus operação ali, né? Exato. E acho que as últimas duas coisas assim que marcaram, que eu concordo muito também, que é OKRs é só um meio para mensurar, cara, de tipo, e que não adianta falar, vamos colocar OKR que tipo, tudo vai passar a funcionar bem em métricas e etc. E o segundo, que é o lance da importância da cultura, né? Que tipo, não tem problema o produto responder para pessoa designer, mas aí designer e tech responderem para pessoas diferentes. Isso pode acontecer, mas a liderança precisa estar na mesma linha para passar a mesma mensagem, porque senão fica aquela coisa de produto tá puxando para um lado, tech tá puxando para o outro, design tá puxando para outro, ou alguma coisa e acaba gente atrapalhando literalmente na coisa que é o título do texto, que é tipo velocidade, sabe? Pra fechar aqui, uma última observação minha também é dessa relação que ele faz entre velocidade e burnout, né? Então, eu acho que muito nos últimos anos meio que se convencionou de certa forma que, pô, você quer andar rápido, significa que isso vai gerar muita pressão, que vai gerar um trabalho de pouca qualidade, que as pessoas vão ficar estressadas. E o que ele traz no podcast é geralmente o oposto disso, né? Que na verdade você trazer velocidade contribui para as pessoas não terem burnout ali, né? Então, pô, para você tá vendo as coisas indo pro ar, você tá vendo o resultado que aquilo tá gerando, você tá vendo o impacto que aquilo tá tendo no teu cliente, né? É muito mais um negócio motivador, né? E que move as coisas para frente do que um negócio ali negativo e que vai gerar burnout. E isso vai de encontro aqui com um outro podcast do Lenny, que é uma ou duas edições antes dessa, que ele entrevista uma pesquisadora da Microsoft Research e eles conversando sobre qual a melhor coisa ali para você entregar melhor e com mais qualidade. E ela fala, é entregar mais rápido, porque quando você entrega mais rápido significa que você está shippando coisas menores ali, que isso vai ter muito menos chance de dar problema e que você consegue garantir esse pace de entrega ali. Então ela vai contra também o que às vezes pode parecer óbvio que, se eu tô shippando mais é porque eu tô fazendo as coisas com menos qualidade. Na verdade, não. Ela traz então, é totalmente o oposto disso. Então, uma outra recomendação de episódio aí. É isso.
A nossa segunda indicação de hoje é uma palestra barra aula que o CPO e CTO do Spotify, o Gustav Soderstrom, que também tem uma edição do podcast do Lenny entrevistando ele, que eu recomendo, também super legal ali. Nessa edição, abrindo um parênteses aqui, ele fala sobre como foi o redesign ali da home do Spotify, toda a polêmica que deu, o que eles refletiram sobre isso, muito maneiro. Mas, voltando aqui ao assunto, né? Então, ele deu essa palestra para a empresa, então para dentro do Spotify, sobre o assunto do momento, né? Inteligência artificial, machine learning, generative AI. E o legal desse vídeo é 1h30 de vídeo, então é um conteúdo longo ali, mas a ideia dele é desmistificar esse assunto. Ele até chama de conspiração, né, que algumas áreas têm para se proteger e para se valorizar. E nesse vídeo ele mostra que a tecnologia por trás de coisas que a gente viu aí crescendo, né, ChatGPT, Midjourney, não são tão complicadas assim de entender. Então ele tá ali para mostrar que, pô, dá para explicar isso aqui em pouco tempo e vocês entenderem aqui como as coisas funcionam, né? Não falei o nome do vídeo é Explained the Conspiracy to Make AI Seem Harder Than It Is. E aí, aproveitando esse assunto, Arthur, pô, qual que é a tua visão sobre quanto PMs tem de conhecer sobre AI, de todas essas novidades que surgem, né? Tem sempre aquela velha história, pô, PM deveria saber codar, não deveria, deveria saber fazer design, não deveria. E eu acho que com AI veio muito isso, né? O quanto que a nossa profissão tem que saber aqui, o quão a fundo a gente tem que ir. Qual que é a tua opinião? Cara, uma das coisas que eu mais admiro, assim, e que eu mais tento buscar quando eu estou entrevistando pessoas da área de produto e etc. para contratar, é o fator curiosidade. Perfeito. Então, no final das contas, eu acho que independente do tema, né, que a gente está falando de AI e etc., mas independente do tema, a pessoa de produto precisa estar ligada, sabe? De novo, vai ter momentos que o seu produto, sei lá, aquilo não vai servir nada para você naquele momento para você, sabe? E você não tem que ficar inventando, né, aplicação também, né, que acho que é um negócio que tá super Exato. agora, caraca, tudo tem que ter AI, não sei o que. Não, nem todo produto precisa ter AI, mano. Exato, exato. Mas o lance de você entender como algo funciona e possíveis aplicações daquilo, e mais uma vez, não precisa ser necessariamente no seu dia a dia, mas tipo, caraca, isso aqui dá pra fazer, esse negócio que dá pra fazer também. Acho que isso diferencia bons PMs e PMs medianos, sabe? E tem uma frase que eu curto muito, que é do Kim Norton, para mim é uma das maiores referências em produto, assim, mais até que Teresa Torres e Marty Kagan, apesar de também saber da importância deles. Pena que ele escreve pouco hoje em dia, né? Pois é, ele já escreveu mais. Inclusive, ele tem uma newsletter que é bem legal, que é alguma coisa The Donuts, Bring Me the Donuts, É alguma Bring the coisa do tipo. Donut, se eu não me engano. É isso aí, é. E ele fala uma parada numa das apresentações dele. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer ele quando eu tava na Mind the Product, na conferência lá em 2016, que ele fala, tipo, sinta-se desconfortável, né? A pessoa PM precisa se sentir desconfortável e se sentir desconfortável não no sistema, no sentido de, nossa, tá ruim tudo isso aqui, mas é saber que tudo que você faz tem mais trocentas maneiras de fazer e de você explorar essas maneiras, né? A gente sempre tá olhando pra saber, beleza, plano A, plano B, plano C, plano J, sabe? Pra mim é independente, mais uma vez, independente da tecnologia, do momento, ou etc., você entender tipo, entender a aplicação daquilo ali, tipo, igual sobre o aspecto de codar. Cara, você precisa saber codar, mas você precisa saber, tipo, sobre lógica, sabe? Do tipo, beleza, a informação vai daqui, precisa chegar de um jeito lá, e a gente vai ler isso porque, do tipo, vai, sei lá, filtrar pra fazer uma campanha melhor. Ou pra, do tipo, entender, precisa mandar desse jeito aqui a informação pra eu conseguir filtrar na hora de montar os funis. Então, pra mim, isso é o que tá por trás sempre. E aí, lógico, vai ter produto que você vai ter mais aplicação. Então, você vai precisar entender um pouco mais sobre aquele tópico. E vai ter produto que não. Então, vai depender muito do seu contexto, né? Mais uma vez, a gente falou de contexto no primeiro bloco. E repetindo, sempre vai depender, né? Depender de um monte de coisa. Mas, no final das contas, é isso. A curiosidade, para mim, é o que é uma das principais skills das pessoas de produto, assim.
Eu diria que talvez é a principal pra mim, assim, quando eu fazia contratação e tal, eu gostava de saber, cara, quão curiosa é essa pessoa, sabe? Quais são os rabbit holes que ela se mete por conta própria ali, por não necessariamente coisa de trabalho e tal, e pode ser qualquer coisa, velho. Às vezes a pessoa é nerd de música, nerd de artes marciais, nerd de filme B dos anos 80, sabe? Mas essa curiosidade, eu acho que é super importante pra pessoa de produto. E é um pouco de entender como o mundo funciona, né? E eu acho que tanto inteligência artificial como tecnologia como um todo aqui é um negócio totalmente presente que tá no nosso dia a dia o tempo todo. Então eu espero muitas vezes da pessoa de produto que trabalha com produto digital que ela tenha essa curiosidade de entender, pô, como que essa coisa que eu uso todo dia, que eu estou construindo no fim pra influenciar a vida de outras pessoas, como que isso aqui funciona, mais ou menos, sabe? Não é escovar bit ali, nem nada do tipo. É ter uma noção de, pô, quando eu clico num botão aqui nesse aplicativo, o que que tá acontecendo aqui de forma muito alto nível, sabe? Pra onde que esse dado tá indo? Como que esse dado chega pra mim aqui pra eu poder tomar uma decisão em cima dele, sabe? Então, é isso que eu olho. E mais especificamente sobre inteligência artificial, que é o tema do vídeo, eu super acho que vale assistir porque a linguagem é muito didática, assim, ele dá exemplos muito Ele dá exemplos. tranquilos ali, de você entender. E você vê, porque, pô, quando você usa o chat GPT a primeira vez, por exemplo, hoje já tá 8 meses aqui de lançamento e tal, pô, já tá natural, né? Mas quando você usa a primeira vez, é um sentimento meio, caralho, isso é meio mágico, tá ligado? Tem uma bruxaria braba rolando ali. Midjourney, quando você pede, tipo, você dá um prompt, o negócio gera uma imagem com a estética que você quiser e tal. Caraca, isso é muito mágico. E aí, no fim, se você tivesse que dar um resumo do vídeo em 15 segundos, tudo, toda palavra, tudo num computador é transformado em número, o que ele tá fazendo é pegando esses números e aproximando eles de certa forma, sabe? Pra gerar essas coisas. E você começa a ver, cara, realmente não é, tipo, não é rocket science, como a galera gosta de dizer, né? Então, vale assistir pra ter essa visão, porque a gente tá engatinhando nessas tecnologias, a gente tá só no começo, daqui uns anos a gente vai olhar pra trás e falar assim, nossa, aquilo ali era pau e pedra, sabe? A gente tava realmente começando e as aplicações vão estar muito mais avançadas, então um bom momento de entender essa base é agora para lá na frente começar a construir conhecimento e inteligência em cima disso. E a pauta do terceiro bloco é a entrevista recente do comissário da Liga de Futebol dos Estados Unidos, a MLS, e o VP de Serviços Ed Q da Apple, sobre essa junção de esportes, mais Apple, mais Messi e todo o burburinho que tem dado nas últimas semanas. Para quem não sabe, a Apple fechou um acordo de 10 anos com a MLS, e o Messi, quando o Messi veio, uma das coisas do contrato dele é também que ele tem direito a uma porcentagem das assinaturas, né, do streaming. Acho que aqui vale um adendo especial, porque lá em 2015 foi quando eu e a Ix a gente se conheceu, a gente trabalhou junto no Esporte Interativo, quando a Champions League estava começando a pegar no Brasil, né, e o Globoplay, por exemplo, nem existia, então era um primeiro streaming grande, assim, e essa relação de tech mais esportes, eu acho que mexe bastante com a gente, vide até no último episódio a gente fez a comparação com o Vanderlei Luxemburgo, uma correlação com o Pô fechou até aqui, né? Total. Mas e aí, Aix, o que tu acha desse momento aí da MLS, do Messi, etc? Cara, tá um momento louco, assim, do esporte futebol, né? De uma tentativa de fragmentação, vamos dizer assim, que meio que se reflete no mundo tech, né? Então, como fã de futebol aqui, hoje, porra, você vai querer assistir um jogo de futebol, você tem que procurar num SofaScore da vida onde que aquele jogo tá passando, né? Então você vai ver a Libertadores posta na Globo, no SBT, no Paramount Plus, no Star Plus, na ESPN, você nunca sabe onde o seu time vai jogar. E acho que uma parada inteligente desse deal da Apple com a MLS é que é um acordo global, né? Então você assiste a MLS no Apple TV Plus, independente de onde você estiver no mundo, o que eu acho facilita muito
muito essa questão de distribuição. E aí a aposta deles é muito ali de que, puta, trazendo grandes craques, né? Tipo, Messi é atual campeão da Copa do Mundo, é o melhor jogador do mundo. Tipo, isso vai gerar interesse suficiente na liga pra crescer em outros mercados. Eu sou meio cético de se eles vão conseguir executar isso, porque se você voltar uns anos atrás, já existia essa promessa da MLS ser a grande liga que vai ser a próxima grande coisa, vai fazer sucesso. Eles trouxeram uns caras ali mais velhos, mais fins de carreira, né? E até hoje não foi. A China tentou fazer a mesma coisa com a Superliga deles, levaram um monte de gente, pô, levaram o Oscar, levaram o Hulk, também não foi. Mas agora tem o Sauditão, Ah, ó. agora Ah, tem o Sauditão que também tá tentando fazer a mesma coisa com uma inclusive, outra pegada, inclusive Neymar assinou lá agora também nessa com o semana, Al acho que é Hilal. o boom aí da semana, ele já Vai tem disputar Cristiano vaga Ronaldo ali com lá. o craque Michael, né? Pois é, Mas a Arábia é até uma pegada diferente, que, tipo, não vou entrar no detalhe aqui, né? Mas quem quiser procurar sobre. Tem uma questão de sports washing ali, né? Que é muito forte ali, de como o país se posiciona pro mundo através do esporte, né? Mas é isso. Então você tem várias grandes ligas querendo emergir e serem conhecidas ao mundo afora e serem essa coisa grande. Mas será? Será que elas vão conseguir ali? Será que só distribuição é o suficiente pra isso? Tipo, a cultura do futebol europeu, futebol sul-americano ainda é muito mais forte do que isso e é muito difícil. Dá até pra fazer um paralelo com Network Effects aqui, de certa forma, que você já tem isso aqui tão enraizado, um público construído há tanto tempo, há tantos anos, que é muito difícil você fazer surgir algo novo que as pessoas tenham interesse de ver e fiquem retidas ali, né? olhando por esse lado, realmente é uma incógnita, assim, né? Mas uma das coisas que eu vejo como positivo, assim, é que, bom, isso, as ligas dos esportes nos Estados Unidos, por mais que a gente fale disso, a gente tem que dar o braço a torcer no que eles conseguem transformar em um show, né? É um evento mesmo, assim, cada uma das coisas. E aí, tipo, pra mim entra muito essa parte de serviços e como tecnologia e a Apple, no geral, assim, podem ajudar. Por exemplo, a Apple também pegou os direitos para transmitir o beisebol, né, lá nos Estados Unidos. E o beisebol, por muitos anos, foi o esporte mais popular dos Estados Unidos e nos últimos, sei lá, nas últimas 6 temporadas, por exemplo, a média de público só veio caindo a cada ano. Tá numa decadência ferrada há vários anos. Exato, e aí a Apple foi lá, pegou a exclusividade, etc. Já mudou umas regras do jogo para ficar mais competitivo e mais rápido e Mais tal. rápida. Eu vejo como se rolar, se eles conseguirem aplicar alguma coisa também no futebol, nesse aspecto, e tendo um chamariz que, por mais que anteriormente teve vários jogadores, né? O David Beckham jogou lá alguns anos atrás, o Ibrahimovic. Pelé, pô. Pelé no Cosmos. Foi a primeira tentativa dos Estados Unidos de popularizar o futebol. Exato, por mais que tenham alguns outros craques e cada um no seu momento, né? É diferente, tipo, na época do Pelé não tinha tão digitalizado quanto é hoje, né? Vários momentos e lances incríveis do Pelé, a gente só foi remasterizar anos depois e etc. Mas, tipo, eu acho que o trio, né, que a gente comentou, Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo, apesar dos dois últimos terem escolhido o Sauditão, traz muito, tipo, essa galera, tudo foi filmado, né? Tudo tá todo mundo querendo ver. Então, querendo ou não, é um chamariz para assistir, né? E vídeo também do tipo todo esse crescimento do Apple Plus e etc. Então, do Apple TV, etc. Então, eu vejo como um bom match, tipo, tem possibilidades. E eu vejo que, e principalmente, e ainda tem o fator extra, né? A Copa do Mundo é daqui. Próxima Copa América é A Copa lá, próxima América, que Copa ano do que Mundo é vem, lá. Copa do Mundo vai estar lá também, né? Junto com o México e Canadá. Mas já vai. Então, assim, acho que tudo isso acaba se conectando de algum jeito para poder ter possibilidades interessantes, assim. E mais uma vez, quanto mais conseguir juntar essa coisa de esportes e tecnologia, eu acho que pode criar N outras possibilidades, né? Eu curto. Eu curto também. Eu só não queria ter que ter 15 streamings diferentes pra Ah, isso assistir sim, esporte. isso sim, isso sim. Vamos ver se, para deixar mais competitivo o futebol, talvez se acabar com empate aí, né? Vamos ver se
Vamos ver o que eles vão fazer. Pequena nota do editor aqui. A MLS já tentou acabar com o empate utilizando o sistema que eles chamavam de shootout, que consistia ali no jogador vir correndo do meio de campo num 1-1 contra o goleiro. Essa brincadeira aí durou de 96 até 2000 e não foi pra frente, mas rende excelentes vídeos no YouTube. Bora voltar pra pauta. É legal que você falou da MLB, da Liga de Beisebol, porque tem uma pegada produteira lá, né, nesses últimos anos de decadência de audiência e de tentar trazer a audiência de volta, principalmente tentar trazer o público mais jovem pro beisebol, que é um problema que eles estão sofrendo, que o público, a média de idade do público do beisebol subiu pra caramba. E a popularização dos outros esportes contribuiu muito com isso. Mas para fazer todas essas mudanças, o que eles fazem é começar a implementar elas nas minor leagues, né? Então, a principal liga é a Major League Baseball, a MLB, mas tem várias outras ligas menorzinhas. E aí o que eles fazem eles tentam implementar essas regras nas ligas menores, veem como funciona lá, veem impressão dos jogadores, dos técnicos, do público, o que eles acham. Puta, fez sentido, não fez sentido, eles trazem pra MLB. E outras ligas americanas têm isso, né? A NBA tem a J-League, tem a Summer League pra fazer teste. Então tem uma pegada de produto aqui de testa num público menor, vê se vai dar certo. Se der certo, você faz o release pra todo mundo ali. E a nossa última indicação de hoje é um texto que foi escrito pela Cíntia Ribeiro e ela conta como foi a experiência dela de passar por um layoff, né? A famigerada demissão em massa que vem pegando em vários lugares ao longo dos últimos meses. Mas o ponto interessante do texto dela é que ela traz o ponto de vista de quem ficou e não de quem foi demitido, que é um pouco diferente do que a gente vê normalmente. E ela fala como é essa experiência de quem é afetado por uma demissão em massa, mas sem ser do lado do demitido, né? É uma leitura bem legal que a gente recomenda para entender esse momento que é complicado para todo mundo ali que passa. E é bacana que ela faz uma lista dos aprendizados dela, né? Que passam ali sobre o jeito de fazer uma demissão em massa, que, spoiler, não tem jeito certo. É uma situação que é extremamente complicada, não tem um manual para você fazer. Ela fala sobre os sentimentos que ela passou nesse momento, e ela particularmente estava num momento pessoal complicado ali. Ela fala sobre produtividade, como é depois ali de um layoff, e sobre como é o momento de reestruturação da empresa, né? Uma empresa antiga morre, vamos dizer, para uma nova nascer a partir dali. Pois é, acho que tem uns pontos bem interessantes que ela falou, e esse foi um dos motivos da gente ter colocado esse artigo aqui também pra gente falar, do lance do mix de sentimentos, né? Que tem aquele lance do medo, da raiva, da confusão, do alívio, do tipo que as emoções elas se misturam, não tem jeito, né? E no final das contas acontece, né? Tipo, então, como você saber lidar com elas e saber do tipo das dores e delícias, né? Naturalmente não vai ter o cenário perfeito, tanto para quem fica quanto para quem sai, e esse aspecto de não existir um jeito certo, putz, é muito verdade, né? Tipo, eu já participei de N layoffs, quando o layoff nem era o nome ainda, do tipo, Quando nem era a marca registrada, layoff, né? lá em 2018, cara, tipo, uma das empresas que eu trabalhei, a gente literalmente precisou demitir do dia pra noite 200 pessoas, assim, a empresa saiu de quase 300 pessoas pra menos de 100. Pô, não tinha como a gente fazer lógico que depois, assim, foi chamando um por um e etc, mas no momento, e era época de presencial e etc, a gente precisou colocar todo mundo numa sala. Já passei por outros mais recentes, principalmente do tipo época da pandemia, etc, que aí a gente já tava num cenário mais de home office, etc, que literalmente eu buquei horários para cada uma das pessoas que eu ia precisar falar e tudo mais, e trocar uma ideia com elas e etc, para explicar e essa parada, muitas vezes, cara, do tipo, não é. E aí ela comenta sobre isso também, né? De tipo, não é a pessoa, né, velho? Tipo, é o momento da empresa, por mais que. E aí a gente pode entrar no contexto de se a empresa fez outras coisas erradas anteriormente ou não.
Mas é do tipo, então como conseguir passar isso para as pessoas, né? Então não é uma parada fácil. E o lance de produtividade também que ela comenta, eu acho que esse é um lance, e a gente falou bastante sobre liderança hoje nos blocos anteriores, principalmente no primeiro, e é muito isso, né? Cara, a transparência nesse caso, ela é mais do que fundamental e necessária no aspecto de, definitivamente, naqueles próximos dias ali, a galera não vai performar, sabe? Do tipo, não vai ter nada. Então, É um como mix que. de sentimento de enterro com medo, né, velho? Porque quem fica, Exato. não fica tranquilo, tá ligado? Principalmente uns meses atrás, assim, tipo, cada dia parecia que era uma notícia de layoff diferente. Você fala, cara, eu fiquei, mas eu fiquei agora, tá ligado? Daqui a pouco sou eu. É, pois é. E outros dois pontos que ela comenta e que eu achei bem interessante. Um é o lance de, nesses momentos, quando acontece, surgem oportunidades, e aí o lance de o quanto você quer e o quanto você vai ter que, né, pegar algumas novas funções e tomar conta de outras coisas, porque no final das contas, ela até comenta isso, né, tipo, sai a empresa do tipo, saem pessoas, mas as coisas que aquelas pessoas Continuou lá. continuam, né? Então alguém tem. O trampo não some. Exato, exato. Então, ela comenta sobre isso e sobre esse balanço, que aí a transparência, mais uma vez, super importante, falar, cara, até aqui eu consigo pegar, daqui pra cá, porra, a gente precisa ver o que vai fazer, qual prato vai cair mesmo, mas tá alinhado já. E o aspecto do que é importante, né, pra pessoa naquele momento, tipo, parar e olhar e falar, beleza, o que é importante pra mim agora? O que eu tava planejando pra minha carreira? E baseado nesse novo cenário aqui, o que que eu vou fazer, né? Do tipo, o que que eu vou postergar, o que que eu vou agora entrar de cabeça. E fazendo analogia com esse produto é quando a gente tá pivotando, né? Literalmente, quando a gente testa alguma coisa e não funciona, alguma tese, alguma parada que não funciona, qual que é a próxima, né? E do tipo, ter esse momento de reflexão e falar, show, esse caminho aqui pode ser que faça sentido, antes não fazia, mas agora faz, e pô, pode trazer benefício pra mim, por esse aqui, se vou correr ao máximo, porque, cara, não vai trazer coisa boa, enfim, E o que faz mas sentido naquele momento, né, velho? Tipo, eu faço muitas analogias de produto com poker, né? Então, inclusive, recomendação não ortodoxa aqui. Acho que um grande curso de produto é você aprender a jogar poker e não aprender as regras, assim, você aprender como os jogadores profissionais jogam. Tem vários paralelos que são muito parecidos com o dia a dia de produto. Dá pra fazer um podcast aqui sobre isso um dia. Mas ela até fala que, tipo, ela tava pensando em trocar de emprego e naquele momento, pô, podia não fazer sentido, porque ela sobreviveu ao layoff ali, mas pô, o mercado tava difícil, então se ela fosse para outro lugar e fosse demitida, ela perdia ali garantia, né, as garantias dela da CLT e tal, e que naquele momento era complicado. Por que que eu falei do poker aqui, né? Porque às vezes tem jogadas no poker que elas são estatisticamente corretas de você fazer, mas em determinados momentos de um torneio que você tá jogando, às vezes não fazem sentido. E essa parada de sentimento que ela fala, e aí falando de experiência própria, eu comparava muito com, tipo, as fases do luto, assim, quando as pessoas me perguntavam, pô, como é que você tá e tal. Eu falei, cara, eu já senti, tipo, quatro coisas diferentes no mesmo dia, sabe? Eu já senti raiva, eu já senti resignação, eu já fiquei tranquilo, eu já fiquei animado. Então, eram sentimentos que passavam muito rápido ao longo do dia, não só no dia que acontece a demissão ali, né? Mas nos dias seguintes ali, até você ficar em paz consigo mesmo, ou até você se realocar, passa 1 milhão de coisas na sua cabeça e eu sempre me achei uma pessoa extremamente bem resolvida profissionalmente, assim, né? De uma pessoa que, bem tranquila, assim, com as minhas habilidades, com as minhas experiências e tal. E, cara, é um momento que faz você, às vezes, duvidar de coisas que você nunca duvidou de si mesmo, tá ligado? Eu ficava pensando, e, pô, será que a minha experiência é legal assim mesmo? Será que o que eu sei eu realmente sei, sabe? Então, é um momento que mexe com a cabeça pra caramba. Mas é isso, são ondas, são fases ali que você vai viver ao longo dos dias e semanas depois que acontece algo assim. E antes da gente encerrar a edição de hoje, vai aqui uma listinha de notícias e conteúdos que a gente consumiu nessa última semana. Então, dia 12 de setembro, a Apple vai fazer o evento de anúncio do iPhone 15. A Universidade de Stanford liberou o The Sims de AI deles como um projeto open source. E
A última indicação aqui é o Braincast 512, Silence Brand, o que o meme pode ensinar para as marcas. Mais uma indicação de podcast aí na edição de hoje do Papo da Arena. Então é isso aí. Não se esqueçam de dar 5 estrelas, adicionar nas suas playlists, compartilhar com a galera e seguir a gente nas redes, tanto no Instagram quanto no Twitter, LinkedIn, Threads, tudo lá, @ProductArena. E a gente se vê na semana que vem. Valeu! Valeu!